Gente, a gente vai falar um pouco sobre o livre-arbítrio, como se fala sobre isso, né? Como a gente costuma dizer, não, mas na verdade você tem livre-arbítrio, você consegue escolher se vai para um lado ou não, se fica com alguém ou não, se tem tal atitude ou não. Mas parece que muito antes de você tomar essa decisão, sua mente já tinha decidido tudo sozinha e sem lhe avisar. Esse é o título de uma matéria da revista Super Interessante, dizendo que o livre-arbítrio não existe. E é baseada numa experiência feita no Centro Bernstein de Neurociência Computacional em Berlim, que colocou em xeque justamente essa capacidade que o homem tem, que o homem teria de tomar decisões por conta própria. Então, é uma pergunta: as escolhas que fazemos na nossa vida são mesmo nossas? São mesmo conscientes? Vamos conversar agora com o Dr. Arlindo Dávila, que é neurologista e coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Mãe de Deus. Dr. Arlindo, muito bom dia. Bom dia, Sara. Um prazer estar conversando novamente contigo, com teus ouvintes. Provocativa essa matéria, né? Ou seja, nós escolhemos, as escolhas da nossa vida são nossas mesmo, mas não são conscientes. Pois é, Sara, a questão é a seguinte, né? As pessoas acham assim que os órgãos internos do corpo, por exemplo, né, são separados de si próprios, né? Por exemplo, se eu tenho uma diarreia, isso eu uso muito no consultório, viu? Porque assim, se eu tenho uma diarreia e aí eu tenho uma sensação imediata de ter que ir ao banheiro, eu não fico consultando meu cérebro se eu devo ou não ir ao banheiro. Eu tenho uma necessidade imediata de fazê-lo, compreende? Agora, uma decisão minha parece que é algo diferente disso. Mas, na verdade, ela é tomada por um órgão do corpo, que é o cérebro. Não é? Pois é, né? Isso eu sempre digo para as pessoas quando elas ficam muito, assim, impressionadas, ou quando estão deprimidas, ou quando tem uma dor, que eu digo que, assim, essa dor tem que ser modulada de alguma forma para que tu sintas de uma forma diferente. Né? Isso acontece, por exemplo, na fibromialgia, né? Que é uma doença que já se sabe que existe um déficit de filtração no cérebro, numa parte do cérebro, que é o tálamo, que é a parte responsável por eu conscientizar a dor, e essas pessoas teriam uma sensibilidade maior à dor do que as demais pessoas. Então, isso é uma questão que tem que ser analisada, né? Então, assim, essa dor, ela tem esse caráter tão grandioso quanto ela coloca, ou a pessoa está sentindo de uma forma diferenciada? Essa é a mesma questão que se coloca agora. Eu até sugiro, como nas outras entrevistas e em outras situações que sou chamado a participar, que a pessoa, assim, ela tenha consciência do que é o seu cérebro. Então, eu vou dar 2 dicas de leitura para as pessoas, tá? Eu acho que isso é muito interessante. São 2 livros publicados em português, não tem problema nenhum, a pessoa pode ler. O autor é o mesmo, é Antônio Damasio, um português que mora nos Estados Unidos há bastante tempo, é um neurocientista, e um é O Erro de Descartes, né? E o outro é O Mistério da Consciência. Então, onde a pessoa vai ter uma ideia de como funciona o cérebro, do quanto as nossas funções cerebrais elas são divididas. Existe uma área para visão, existe uma área para dor, existe uma área para motricidade. Então, essa pesquisa, ela não me impressiona, né, no sentido de que, assim, nós estamos descobrindo quem nós somos a partir do cérebro. Há um tempo atrás, me convidaram para dar uma conferência num centro espírita a respeito do funcionamento, do comportamento. Eu achei algo muito interessante isso. Que interessante, né? Mesmo. Porque as pessoas têm uma ideia, né, de reencarnação, etc. Eu não discordo de absolutamente nada do que é, vamos dizer assim, do que é a fé das pessoas. Não discordo. Mas nós temos que, eles até a doutrina espírita tem uma ideia de que exista um
motorista do cérebro. Isso aí, quem é que vai discutir? Né? Que o cérebro seria um veículo que existiria alguém pilotando, que seria o espírito. Uhum. Mas de qualquer forma... São níveis de consciência, né? A gente poderia substituir a questão do espírito no espiritismo para níveis de consciência também, você quer ser um pouco mais cético, né? Eu leio um pouco sobre isso também, eu acho bem interessante isso. Pois é, mas a questão é a seguinte, nunca ninguém conseguiu detectar no cérebro onde é que está a consciência. Na verdade, nós somos somatório das partes. Tu entendesse? Então, assim, e se a gente observar a questão evolutiva, não é? Então, assim, se eu costumo até dizer que tem algumas pessoas que têm um cérebro reptílico, não é? O que quer dizer isso? O cérebro do réptil vai até o mesencéfalo, que é uma das partes do cérebro. É uma parte inferior ao córtex, né? A questão cortical do cérebro, né? Onde está o raciocínio. Então, se eu me colocar entre o jacaré e a água, ele vai me atacar. Uhum. Essa é a natureza dele. Né? Se eu ficar fora desse contexto, ele não me ataca. Então, o cérebro do jacaré, ele funciona até um certo ponto. Então, assim, nós temos, o ser humano tem um córtex cerebral. Então, esse córtex cerebral, ele responde às funções inferiores, ou seja, ao sistema límbico, né, que é onde estão as emoções, ao sistema do tálamo, o chamado metencéfalo e o mesencéfalo, de onde vão partir outros estímulos para que nós conscientizemos isso. Então, antes que a gente possa conscientizar, a questão é assim, ó, eu sinto que eu não gosto daquela pessoa. Por que eu sinto isso? Que sensação é essa, né? Que sensação? Claro, eu já vi, assim, o cérebro percebeu os olhos da pessoa, o jeito dela se movimentar, né? Determinado tipo de reação que ela teve a outros estímulos, com outras pessoas, que eu não preciso pensar sobre isso. Imediatamente isso me remete, o cérebro já compila essas informações, e quando eu percebo, num nível mais alto, que é no córtex, na substância cinzenta, eu já tenho uma outra sensação, me dá uma repulsa, me dá um... Tu entendesse? Então, isso que está... Eu tô achando genial isso, eu gosto muito desse assunto, estou lhe ouvindo com muita atenção aqui. Sim, porque isso é, na verdade, assim, ó, atualmente as coisas são colocadas de forma muito sensacionalista, né? Mas isso que eu estou te dizendo, em 1848, tá? Houve um acidente com um trabalhador na ferrovia, numa ferrovia americana, chamava Phineas Gage. O camarada era absolutamente sujeito exemplar, trabalhador, ele tinha 25 anos naquele momento. Ele sofreu um acidente, um dormente da ferrovia. Sinal de 1h30. Sofreu um acidente no dormente da ferrovia? O dormente da ferrovia atingiu a face dele e acabou entrando numa parte do cérebro, no crânio, né? E lesionou o cérebro dele. E ele mudou completamente, ele ficou um sujeito agressivo e ficou hipersexuado, inclusive, não é? Então, daquele momento em diante, começou a se estudar o cérebro humano. Quer dizer, como é que o sujeito, como é que mudou esse camarada, né? Como é que ele era um sujeito tão controlado e passou a ser um sujeito impulsivo, que não tinha mais controle, não chegava mais no horário. E o fato dele sobreviver já foi uma situação de bastante repercussão, inclusive nos jornais americanos da época. Uhum. Então, começou a se estudar, não é? A questão de onde estava a localização das funções cerebrais. Então, o cérebro, nós temos uma área da fala, uma área em que nós, vamos dizer, nesse momento que eu estou te falando, eu idealizo o que eu estou te dizendo, e isso é transmitido por uma via para uma outra área que permite que eu construa as palavras de forma a formar uma frase.
Então, o cérebro ele é múltiplo, existem áreas múltiplas e especializadas. Então, a consciência, ela é o somatório disso, não é? Então, assim, por exemplo, as pessoas dizem, às vezes, assim, poxa vida, eu me lembro muito mais daquilo que eu sofri do que aquilo que eu gozei, daquilo que me foi agradável. Mas isso é absolutamente natural, porque no momento em que eu sofro um evento, acontece uma liberação de adrenalina na circulação, que nós sabemos na ciência, que provoca a formação da memória. A adrenalina, ela auxilia na formação da memória numa área do cérebro responsável por ela, que é o hipocampo. No momento em que eu fico muito alegre ou contente, isso não acontece. Eu tenho outros neurotransmissores, que não a adrenalina, a colocar essas memórias no meu cérebro. Eu vou ter a serotonina agindo, eu vou ter a noradrenalina. Então, o que acontece? Eu não tenho a mesma lembrança dos bons momentos como dos maus momentos. E isso nos ajuda até na educação, não é? Porque se eu fui lá e botei a mão na chapa quente, eu tenho que entender da próxima vez que talvez eu não deva colocar a mão na chapa quente, porque eu vou me queimar. Mas ao mesmo tempo a memória evita guardar o que foi muito ruim por muito tempo, né? Bom, aí já é outro problema. Aí a questão, assim, às vezes a gente, como na memória ela está abaixo do nosso córtex, por isso que nós precisamos, por exemplo, de tratamento psiquiátrico, né? E aí o grande sucesso do Freud. Por quê? Porque nós podemos reprimir isso através do córtex cerebral. Eu posso pensar, eu posso utilizar uma série de associações, de áreas de associação cerebral, que me permitem, então, reprimir aquele sentimento. E tem uma outra pesquisa interessante, alguns anos atrás, até teve um filme que, agora eu não me lembro exatamente o nome, que teve uma repercussão muito grande, Quem Somos, uma coisa desse tipo, e que foi baseado em uma série de pesquisas. Mas, enfim, um neurocientista da Universidade de Pittsburgh, se eu não estou enganado, ele fez uma pesquisa com freiras que oravam. E ele colocou essas freiras depois numa ressonância magnética. E ele viu que determinadas áreas do cérebro dessas freiras que oravam, aumentou. Então, nós podemos moldar o nosso cérebro à medida das nossas condutas. Né? Elas estavam meditando, orando, determinadas áreas do cérebro aumentaram de espessura. Então, eu vou ter mais neurônios a favor daquilo que eu estou construindo. Né? Eu construo uma ideia a respeito de mim mesmo, ou eu tenho um objetivo, então eu moldo o meu cérebro, o pensamento consegue, essa modificação que há na neurotransmissão cerebral, consegue fazer com que haja uma modificação morfológica, né, da forma do cérebro, e eu crio, não eu, assim, agora se eu querer, que nem um vampiro brasileiro, né, o Bento Carneiro, eu vou querer determinada coisa e eu vou mudar. Não. Isso é de forma sistemática, eu consigo mudar a minha neurosecreção cerebral a ponto de modificar o meu córtex cerebral. E com isso eu acabo criando um novo tipo de comportamento. Isso seria nosso livre-arbítrio, entendeu? Entendi, doutor Arlindo Dávila, neurologista, que aula sobre o funcionamento do nosso cérebro e das nossas vontades, as conscientes ou inconscientes. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil na Madrugada. Olha, me desculpa se eu me estendi. Não, foi ótimo, eu estava prestando atenção aqui também, interessadíssima. Porque eu sou entusiasmado, né, com isso, mesmo antes de ser médico, né? Então, e essa situação, vamos dizer, ela forja tudo que nós somos, né? E até a nossa reação diante das doenças. Então é muito importante, às vezes a pessoa acha, eu estou deprimida, por que eu preciso tomar medicamento? Né?
se eu tenho a força de vontade, eu acho que isso é muito importante dizer para as pessoas. E esse exemplo que eu dou, da sensação de ter uma diarreia e ir ao banheiro, até eu digo assim, olha, por mais grosseiro que isso pareça, isso as pessoas até utilizam a expressão diarreia mental, quando aquilo nos ocorre e nós não podemos controlar. Então, que as pessoas se deem conta que tem determinadas circunstâncias que a vontade nos foge, que nós somos, na verdade, guiados por outras forças que são maiores do que a nossa vontade, entre aspas, e que nós precisamos, então, procurar ajuda. Perfeito. Doutor, um grande abraço e muito obrigado. Querida, um beijo para ti e para os teus ouvintes.